A próxima participante que vai dar um depoimento muito legal para a gente é a Grace. Vamos ver, cadê? Oi, Grace! Bem-vinda! Boa noite. Grace! Boa noite, linda! Aqui. Eu vou apresentar a Grace. A Rô falou da Esli, né? Eu vim inspirada na Esli hoje de colar. Não, Grace, olha só, olha para essa tela, olha que look incrível. Rosiane com um colar impecável, já vi um anel também bem espetacular no dedo. Olha a Ive capaz de dar uma levantada, uma rodadinha, tá impecável, esse vermelho maravilhoso. Tá, essa galera aqui, gente, ó, é tudo um espetáculo de gente boa aqui, viu? Ai, Danilo, você quer um show. Vai lá, Ive. Vamos lá. Apresenta a nossa querida. Vamos apresentar a nossa querida também, parte da nossa equipe nota 10, né? A Grace é psicóloga, especialista em psicologia clínica e gestalt terapia, é psicoterapeuta MDR e Brain Spotting, além de facilitadora e supervisora em psicoterapia MDR. E atualmente ela está em treinamento para ser trainer em psicoterapia MDR, olha só. Hoje, então, ela vai nos contar um pouquinho da trajetória dela com as terapias de reprocessamento e como elas mudaram a vida pessoal e profissional. Bem-vinda, Grace. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês e com todo mundo. Então, vamos lá, minha gente. Vou contar um pouquinho para vocês como é que o MDR chegou na minha vida. E já vou começar me emocionando, porque o MDR foi e ainda é uma mudança de paradigma muito grande, tanto pessoal quanto profissional. Então, essa história começou em 2002, quando eu entrei na faculdade de psicologia, e eu não sabia, mas eu já buscava o MDR, porque eu nem sabia que o MDR existia ainda. E eu vou explicar um pouco essa história, porque antes de 2002, eu saí do ensino médio, prestei vestibular para nutrição e para fonoaudiologia, porque eu precisava escolher um curso, eu não sabia o que eu queria, não passei neste vestibular, e eu fiquei um tempo meio num limbo, assim, sem saber o que fazer, e aí eu fui trabalhar numa empresa. E aí, nessa empresa, tinha um colega que trabalhava comigo, e aí ele me dizia, mas tu tem que voltar a estudar, tu vai ficar o resto da vida fazendo isso, tu vai ser feliz assim, e aquilo me provocava. E aí eu sempre me questionava, porque não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Eu queria fazer outra coisa que eu não fazia a menor ideia do que era. E aí eu sempre li muito, e nessa mesma época, eu li um livro que vocês devem conhecer, que se chama Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E aí eu fiquei fascinada com a possibilidade de poder estudar o cérebro, as emoções e o comportamento, e isso de uma forma integrada. Então, esse livro ele despertou a minha curiosidade e a minha paixão pela neurociência. E aí eu decidi que eu ia prestar um novo vestibular, ia estudar, e aí eu ia cursar psicologia, que era o caminho para eu poder entender um pouco mais e me aprofundar naquilo que tinha me chamado tanta atenção. Então, eu fui fazer psicologia, né? Prestei vestibular, passei, e aí, em 2002, quando eu comecei o curso, eu conheci um grande amor da minha vida, que é a psicologia. Um doce. Conforme eu fui estudando, as disciplinas, elas me chamavam muito atenção, principalmente aquelas que falavam do cérebro. Então, neuroanatomia, psicofarmacologia, depois as aulas de abordagem psicológica, tudo aquilo ia só aumentando o meu encantamento, e eu seguia querendo fazer uma psicologia que fosse baseada em evidências científicas e em neurociência. Mas, como vocês devem perceber durante a graduação, né, a gente vai meio que se afastando um pouco disso.
né? Eu fui me afastando daquilo que o livro tinha me encantado, porque a gente tem muito pouco de neurociência durante a faculdade. Aí eu tenho, nessa tentativa de me aproximar de novo um pouco mais, eu fui fazer estágio no último ano em psicologia hospitalar. Depois, na clínica escola, eu fui já fazer supervisão em gestalt terapia, porque para mim eu sempre fui apaixonada por psicanálise, eu sempre gostei muito de estudar abordagem centrada na pessoa, psicodrama, mas o que conversava mais com o meu jeito era gestalt terapia e era onde eu me sentia mais confortável. E aí, eu fui já no último ano, eu comecei a especialização, que era uma especialização em psicologia clínica e gestalt terapia, e eu segui sendo gestalt terapeuta feliz da vida por 9 anos. Então, esse era o meu referencial teórico base. E aí, eu fui supervisora em gestalt, eu dei aula na formação básica, mas eu sempre tinha a sensação de que aquela curiosidade que eu tinha pela neurociência, ela não estava sanada e tinha alguma coisa que faltava nisso. Aí, depois de um tempo, eu engravidei, fiquei um tempinho fora, e quando eu voltei aos atendimentos, essa sensação de que faltava alguma coisa na minha prática, ela foi só aumentando. E aí, em determinado momento, eu estava mudando de endereço do consultório, e a sala que eu ia alugar, ela ainda não estava pronta. E aí, na época, eu ainda atendia crianças e adolescentes, e aí eu fui, né, conversei com uma amiga que atendia também, tinha uma sala de atendimento infantil, e aí eu fui até lá conhecer, para ver se eu podia, né, durante aquele período que eu estava sem sala, se eu poderia atender na sala dela. E quando eu cheguei na sala dela, tinha um adesivo na porta que dizia, eu faço EMDR. E aí eu fiquei curiosa com aquilo, né? Perguntei o que era, ela me contou que ela estava, aí na época ela ainda estava fazendo a formação básica, ela estava indo para o segundo módulo, né? Que a gente chamava naquela época de nível intermediário, e que já naquele primeiro momento, a clínica dela tinha uma rotatividade muito maior, ela tinha muitos bons resultados, ela via que os processos eram mais rápidos. Eu achei aquilo interessante, dei uma pesquisada na internet, não fui muito a fundo, aquela história morreu e eu esqueci. Passou um tempo, alguns meses, e aí eu combinei um café com uma outra colega, e aí ela me convidou, ela disse, vai ter eu tô indo depois do nosso café, numa palestra aqui perto, quer ir comigo? Daí eu disse, mas sobre o que é a palestra? Daí ela disse, é sobre a psicoterapia MDR. Daí eu disse, não pode ser. Essas pessoas, elas não se conhecem, elas nunca se viram na vida, né? E mais uma vez alguém me trazendo esse bendito desse MDR. Eu vou lá ver o que é esse negócio. E eu fui nessa palestra. E aí eu lembro que a sala estava lotada, tinham muitos estudantes de psicologia, e aí eu assisti a palestra toda, ouvia as perguntas da plateia, e enquanto ela falava, eu pensava assim, se esse negócio é isso mesmo que eu estou ouvindo, isso foi o que me levou para a psicologia. E era isso que eu buscava naquele livro, e que eu não tinha encontrado até então. Mas, gente, eu sou chorona mesmo, tá? E aí eu fui para casa, pensando um pouco naquilo, mas não busquei mais informação nenhuma, não fui atrás, não perguntei quanto custava, como é que funcionava, não perguntei nada. E aí passou mais um tempo e eu, de novo, esqueci do MDR. Quando chegou um pouco mais próximo da data da próxima turma, as organizadoras aqui, elas começaram a entrar em contato.
me oferecendo curso, né, trazendo informações, e aí eu comecei a namorar a ideia e a pensar, faço, não faço, é um curso caro, eu não sei se esse negócio funciona, será que isso vai realmente suprir aquilo que eu esperava? Pensei, repensei, me inscrevi, vou fazer esse negócio. E aí, cheguei lá no primeiro dia, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia aquelas pessoas, eu tinha dado, assim, uma pesquisadinha muito por alto na empresa que oferecia o curso, que era a Trauma Clinic, e aquilo foi indo, e aí eu sei que nesse primeiro dia, eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu devo estar doida, porque é um curso caro, eu não conheço essas pessoas, eu não sei se esse negócio vai funcionar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas já que eu estou aqui, agora eu já paguei, então vamos ver o que isso vai me trazer. E aí, eu lembro, na época, a trainer começou falando, se apresentando, contando a história dela com o MDR, né? Que com o tempo o MDR se tornou a abordagem principal que ela usava. E aí, eu, apaixonada pela Gestalt terapia que era, pensei, isso nunca vai acontecer comigo. Mas, como diz a minha mãe, paguei com a minha língua. Porque 6 meses depois, o MDR era a minha abordagem principal. Ao mesmo tempo que eu pensava que a Gestalt sempre seria o meu carro-chefe, ela foi falando que com o tempo ela se tornou supervisora de MDR, facilitadora na formação básica, até que ela foi convidada para ser trainer. E aí eu também pensei, quase nada contraditória, eu também pensei, se esse MDR é o que eu ouvi naquela palestra, se ele vai me trazer aquilo que eu procuro na neurociência, então é esse o caminho que eu vou seguir. Então eu também quero ser supervisora, eu também quero ser facilitadora, e um dia eu também vou ser trainer. E aí, no segundo dia do curso, a gente tinha uma prática, né? A gente ainda tem uma prática. E nessa prática, em algum momento eu seria terapeuta e a colega seria a paciente, e em outro momento, né, a gente inverteria, eu seria paciente e ela seria terapeuta. E aí, de novo, eu descrente que estava, né, que esse tal desse MDR funcionava, eu pensei, essa pessoa nunca fez isso na vida. Esse negócio, ela vai me mandar pensar num negócio, vai mexer dedinho, eu vou olhar para um lado para o outro, e isso vai funcionar? Ela nunca fez isso, isso não vai funcionar. E a mesma coisa eu pensava em relação a mim. Eu nunca fiz isso. Isso não vai funcionar com ela. E para minha surpresa, naquele dia, funcionou comigo e com ela. E aí eu disse, opa, tem alguma coisa aí. Então, já depois do primeiro módulo, eu já comecei a praticar o MDR com os meus pacientes, e aí eu fui integrando a Gestalt terapia ao MDR, porque o MDR ele é uma abordagem integrativa. E como eu contei para vocês, 6 meses depois eu só fazia o MDR. Aí, como tudo que eu faço na vida, eu brinco assim, que eu não vou para a praia se eu não puder mergulhar no mar. Não me importa a temperatura que a água vai estar. Eu vou para a praia, eu vou mergulhar. E aí, eu faço isso com tudo na vida. Então, eu não vou só para molhar o pé. Então, eu não vim fazer o curso de MDR só para molhar o pé. Eu disse, agora, então eu vou mergulhar. Mergulhei nos estudos, fui fazer cursos, fui fazer supervisão e fui viver o que é o MDR. Num primeiro momento, só como clínica. E aí, em 2019, junto com a Carla, eu fui organizadora aqui em Florianópolis, então aquelas organizadoras com quem eu fiz a formação, elas deixaram de ser organizadoras, e eu e a Carla assumimos, e depois a gente passou o bastão na corrida para a IVE. Então, eu fui organizadora de 2021 até 2021, e nesse ano eu também comecei meu treinamento como facilitadora e o meu processo de supervisão, de certificação como supervisora.
E aí, em 2023, eu fui convidada para fazer o treinamento para ser treinadora de MDR. Então, um daqueles meus objetivos de lá, daquele início, está sendo cumprido. Então, se tudo der certo, eu encerro esse processo no início do próximo ano. E aí, conforme eu via os resultados nos meus pacientes, eu ficava muito surpresa com aquilo que acontecia. E ainda hoje eu me surpreendo, me encanto e me emociono. Mas eu quis ver esses resultados também em mim. Então, eu fui buscar o meu processo terapêutico. E aí a gente fala sempre assim na formação básica, que ou a gente vai para a psicoterapia MDR para arrumar a gaveta, ou para arrumar o armário, ou para arrumar o quarto. E eu cheguei na terapia e disse assim, olha, eu vim para arrumar a gaveta, o armário, o quarto, a casa, limpar o quintal e catar os matinhos que tiver da calçada e ainda quero dar uma olhadinha na rua para ver se tem mais alguma coisa. Então, eu queria fazer o serviço completo. E assim eu fiz. E aí, para minha surpresa, eu que apesar de psicóloga, sempre que eu podia, eu fugia da terapia, eu sempre esperava e ainda espero as minhas sessões de MDR com entusiasmo e quero ver o que vai vir na próxima sessão e quero resolver esses negócios, essas encrencas que a gente tem aí na vida, como a Dimara falou para vocês, desde a infância. E aí, o meu processo na psicoterapia MDR, ele mudou. A minha relação comigo, com a minha família, com os meus amigos, com meus pacientes. E principalmente comigo, porque eu não me dava conta que eu vivia constantemente esperando que algo ruim acontecesse. E, como a Dimara falou para vocês, é isso que o trauma faz com a gente, né? Ele deixa o nosso cérebro hiperativado, nos deixa em alerta e não esperar o pior o tempo todo é muito libertador. E por isso é muito emocionante também. Então, eu convido vocês, né, que não fazem terapia MDR, que se proponham a experimentar esse processo. Então, meu filho já fez terapia MDR, meu irmão faz terapia MDR, minha filhada, minhas amigas, e eu tenho uma ex-paciente que sempre que ela me encaminha alguém, ela diz assim, estou espalhando a palavra do MDR. E aí eu me apropriei da fala dela e eu também espalho a palavra do MDR. Então, já há alguns anos, aquilo que aquela minha primeira amiga tinha me dito, que a agenda dela estava lotada, que a rotatividade tinha aumentado, que ela via muitos bons resultados. Isso acontece comigo desde então, né? Há alguns anos, a minha agenda tem lista de espera, eu vejo todos os dias milagres acontecendo. Pode parecer meio piegas falar isso, mas é verdade. Quem trabalha com MDR sabe que isso é verdade. Então, eu vejo o poder da neurociência acontecendo. E aquilo que me fez querer fazer psicologia um dia, eu faço hoje. Então, desde que eu comecei a ver a mudança na vida das pessoas e na minha vida, eu me respondi aquela pergunta que eu me fiz lá no primeiro dia do curso, que eu me perguntei o que é que eu estou fazendo aqui? Que loucura! Então, hoje eu sei que não é mais uma loucura, e essa pergunta, né, esse questionamento, o que é que eu estou fazendo aqui, ele está muito bem respondido. Porque eu estou aqui para usar o meu conhecimento do MDR para transformar a minha vida e de muitas outras pessoas. Gente, desculpa a choradeira. Esta sou eu. Eu não sei contar essa história sem me emocionar.
porque, de fato, é uma mudança muito grande, né? Como eu falei para vocês no início. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de vida. É um pouco assustador no início, né? Porque a gente muda de uma psicoterapia que é uma psicoterapia de fala, então eu sempre brincava assim, meu Deus, quando eu comecei a fazer ideia, eu tinha que dar um nó na língua, porque Gestalt terapeuta fala, né? A gente interage, tá ali presente, né? Mas com o tempo, essa integração desses conhecimentos me fez sentir o mesmo conforto que eu sentia sendo Gestalt terapeuta, sendo MDRista. É isso, gente. Espero que a minha fala possa ter... Estou tão emocionada, né? Possa ter tocado um pouco vocês. E se alguém pensa em fazer a formação básica, não é porque eu trabalho na Trauma Clinic, não é porque eu sou MDRista, façam, né? Vem fazer com a gente, porque a gente é melhor de todos. Mas façam, porque de fato é uma mudança de vida. Estou vendo os recadinhos aqui e é isso, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sabia que esse depoimento seria deste jeito, porque essa sou eu. E é um prazer. Obrigada pelo convite. É isso. Ah, que lindo. Chorando como sempre, né? Está todo mundo emocionado, não tem nem Tá palavras. todo mundo com o coração aquecido, Grace. Eu estava aqui te ouvindo e pensando assim que o MDR cura. O seu testemunho é isso, né? O MDR leva a cura para as pessoas. Mas as pessoas com o coração curado, os semelhantes, a gente se aproxima. Então, quando eu olho para a nossa equipe, quando eu olho para as pessoas que estão aqui colocando no chat, eu também tenho essa experiência, eu também sou assim, eu vejo que pessoas curadas se aproximam, corações curados se aproximam. E eu queria dizer que eu sou muito grato ao MDR por muitas coisas, mas em especial pelas pessoas especiais que o MDR colocou no meu caminho. E você é minha casca de bala, você sabe disso, nós somos parceiro aqui de percurso. Então, eu queria agradecer ao MDR por colocar pessoas tão queridas e ter você na minha vida, né? Graças ao MDR que a gente... Agora eu vou me apropriar da tua fala, Danilo. O MDR também é o meu lugar no mundo. E que lugar lindo a gente está fazendo desse mundo, né? Sim. Nossa, Grace, muito obrigada por você. Eu que agradeço. Estar aqui com a gente, abrir seu coração, nos emocionar com essa história linda de vida que você tem. E eu vejo assim, como você ama o que você faz. E quando a gente ama o que a gente faz diferente, a gente faz com amor, a gente faz com paixão, a gente faz lá de dentro, sabe? A gente quer ver a coisa acontecer. E quando um paciente sai com uma transformação, com a cara melhor, isso não tem preço. Então, eu queria dizer que você é uma pessoa muito especial. Quero te agradecer por você ter vindo, tá? Muito obrigada mesmo. Você é muito com linda. Vocês e poder fazer parte dessa equipe. Posso só pedir uma coisa aqui? Se ela é isso. Vou pedir o seguinte, Grace, você é tão querida, e tem muita gente aqui no chat te elogiando, mas muita gente te chamando de Mama Grace. Eu acho que vale a pena você explicar de onde é que vem esse Mama Grace. Não é só esse coração maternal que você tem, não. Explica pra gente de onde vem esse Mama Grace. Então, gente, essa é mais uma história emocionante. Porque assim, e eu falo assim, em 2021 foi um ano bem importante. Eu fui convidada não. A doutora Esli fez um convite a todas as organizadoras que quem quisesse
poderia organizar um módulo. Seriam 3 organizadoras, cada uma organizaria um módulo da primeira turma que a gente teria na África e em Angola. E aí eu pensei assim, nossa, eu já estou com tanta coisa, eu não vou, foi mais ou menos como é a minha história com o MDR. Eu disse, eu já estou com tanta coisa, eu não vou me meter nessa história. Vou ficar aqui bem quietinha. E quietinha eu fiquei. E aí, 3 colegas, né, se candidataram, mas quando chegou perto da data de ser o módulo 1 de Angola, uma das colegas que assumiria esse módulo, ela adoeceu. E aí, de novo, a Esli foi no nosso grupo e disse, ela não vai poder organizar o módulo 1, quem se candidata? E aí eu pensei, de novo, essa história na minha vida, de novo a África na minha vida. Né? É a segunda oportunidade que vem, acho que esse negócio é para mim. E aí, daí eu disse, tá bom, então eu vou organizar o módulo 1, mas seria só o módulo 1. E aí eu organizei o módulo 1 com inúmeros desafios, porque a internet em Angola é difícil, então caía muito, e a gente à distância, no meio da pandemia, e eu tinha que ir atrás de todo mundo. Caiu, o que aconteceu? A energia, a internet, então a gente ficou, né? Fiquei naquilo. E aí depois a gente tinha um grupo dos alunos de lá, e aí esse grupo fez, eles faziam muitas perguntas, faziam muitos questionamentos, porque eles estavam fazendo MDR lá. E aí eles sempre contam essa história, né, que na prática deles, a gente sempre pede, né, um nível de perturbação de 0 a 10, uma lembrança que tenha um nível de perturbação de no máximo 5, né, porque afinal de contas aquelas pessoas nunca fizeram isso na vida, para a gente não trazer o pior trauma. E aí é tanto sofrimento lá que esse nível de perturbação daquelas pessoas era 50, não era 5, né? E eu dizia, Esli do céu, por que tu não me avisou? E aí ela diz assim, eu não te avisei porque senão tu não ia querer. Então, e aí eu assumi e a gente foi, né? Eu fui ajudando eles, isso foi muito importante para o meu processo como facilitadora e supervisora, porque eu tinha que estudar mais, eu tinha que ir mais atrás de supervisão para mim também. E aí esse apoio acabou acontecendo, e quando a gente chegou perto do módulo 2, a Esli disse assim, não vai dar para tu largar o barco agora, não dá para passar o bastão para outra. As outras organizadoras, elas podem te ajudar, mas o vínculo agora com eles é teu. Então, te vira, assume aí e te vira. E aí eu disse, tá bom, Esli, eu também não ia conseguir agora largar a turma, então eu assumo. E aí eles, muito carinhosamente, me deram o apelido de Mama. De Mama Grace, que lindo. Mama Grace, linda Grace. E aí veio a Mama Grace. E aí veio. Nossa, e estou lá até hoje. Estamos, né, Bernardina, Josefina, que agora são organizadoras lá, então eu e a Ivy aqui somos o apoio delas, mas a organização, quem monta as turmas, são elas. Bora curar o mundo, doutora organizadoras que elas são. Vamos curar esse mundo. Das psicoterapeutas que elas são, porque elas são excelentes. Gente, olha, Grace, sua história, tá vendo? Como disse o Danilo, isso é um pouco que ela contou. Imagino que tem mais por aí. Grace, então, daí eu já estava aqui aos prantos. Você e todo mundo, né? Porque dá para uma galera levantar a mãozinha ali no chat. Você chorou também, porque foi emocionante. É verdade. Não, isso porque eu tô com os traumas curados em dia, né? Imagina se eu não tivesse. Ai, graças a Deus pelo MDR. Graças Olha, Grace,
Em nome do Psi em Foco, eu quero agradecer sua presença aqui, mais uma vez, por essa história linda que você compartilhou com a gente. Muito obrigada.